Queridos irmãos e irmãs, na graça de Deus, nós estamos aqui nessa noite. E todas as noites de terça-feira tem sido uma experiência de encontro com Jesus. Tem sido uma noite de graça, tem sido uma noite de identificação do nosso coração ao coração do Senhor. E mais uma terça-feira o Senhor nos dá essa graça de podermos estar aqui para escutar a sua palavra. E durante esse tempo que é retiro para nós, a quaresma, nós temos aprendido com o Senhor na palavra, que Ele nos convida à conversão. Nós precisamos nos converter. E hoje a liturgia da palavra nos dá uma definição muito bonita e rica de conversão, usando uma imagem simbólica, e nós poderíamos a partir daí definir conversão como o processo de sair do Egito para a terra prometida. O que é me converter? É sair do Egito, a terra da escravidão, ou seja, do pecado, para a terra prometida, ou seja, a terra da graça, a terra da promessa de Deus. Então nós somos convidados a sair do nosso Egito, a não querer mais ser escravos do nosso pecado. E entre o Egito e a terra prometida existe um lugar de purificação, que é o deserto. Então o Senhor nos convida a passar pelo deserto. O deserto é o lugar onde nós somos purificados, onde nós tomamos a consciência de que nós precisamos perder o pecado para ganhar a graça de Deus. Ninguém ganha a graça de Deus se não tiver coragem de perder o pecado, porque graça e pecado não combinam. Não há lugar para a graça onde o pecado habita. É como óleo e água, não se mistura o pecado com a graça. E nessa noite o Senhor está pedindo isso, de nós termos a coragem de sair do Egito para a terra prometida. E esse processo do deserto é muito purificador. Nós escutamos hoje na primeira leitura, quando o povo está no deserto, quando o povo começa a passar pela tribulação, quando o povo começa a passar pelas dificuldades, eles começam a reclamar, e eles acabam tendo saudades do Egito, e eles começam a murmurar contra Deus, porque Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, mas essa promessa era consequência da coragem de atravessar o deserto. Experimentaria a graça quem tivesse coragem de experimentar o deserto, quem tivesse coragem de passar pelo deserto. Isso acontece todos os dias da nossa vida, tem uma graça também para nós. Mas é preciso passar pelo deserto para poder chegar na graça. E se eu não tiver coragem de continuar o meu deserto, eu também não vou experimentar a graça de Deus. E quando o povo estava lá no deserto, e começaram a passar fome porque não tinha mais pão, a água era muito escassa e eles começaram a sentir sede. Aí eles tiveram saudades do Egito. Mas é tão interessante que lá no Egito, quando eles eram escravos, eles não tinham a coragem de protestar contra o faraó. Eles não tinham ousadia quando estavam na escravidão. Eles sofriam, mas sofriam calado. Eles não eram organizados. Eles não tinham militância. E eles eram escravos e eles não reclamavam, porque eram escravos. Eles não tinham a coragem de ir ao faraó e dizer que estavam cansados de sofrer. Mas quando eles chegam no deserto, eles reclamam. Eles têm coragem de reclamar a Deus. Eles começam a reivindicar. Porque quando nós saímos da escravidão para a liberdade nos dá o direito de reivindicar. Mas enquanto nós estamos na escravidão, nós não temos coragem, falta a ousadia, e eles vão murmurar contra Deus, e eles disseram: olha, o Senhor disse que tinha uma graça
mas nós viemos passar fome aqui no deserto e sede. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos panelas de carnes e cebolas, e eles quiseram voltar para a escravidão, eles quiseram voltar para o pecado. Muitas vezes isso acontece, porque nós também temos, às vezes nós sentimos saudades do pecado, nós sentimos saudades da vida velha que nós vivíamos antes. O Senhor nos deu a graça da libertação, o Senhor nos deu a graça de uma vida nova e transformada, mas quando nós estamos no caminho dessa vida nova, nós também sentimos saudades das mentiras que nós vivíamos antes, nós sentimos saudades da nossa vida errada de ontem, nós sentimos saudades das experiências antigas que nós vivemos, ou que nós vivíamos no passado. Nós sentimos essa saudade de retornar, de regredir, de voltar atrás, mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor propõe um caminho, e caminhar para frente, não voltar atrás. Porque a palavra que sai da boca de Deus é sempre uma palavra verdadeira para mim e para você. E eu quero dizer isso para você que está aqui nessa noite, que tem sempre uma terra prometida para você. Tem sempre uma vida nova para você, e eu e você precisamos entender isso. Enquanto no Egito tem escravidão, Deus tem liberdade para nós. O que você quer? Viver na escravidão ou viver na liberdade? Qual é a tua escolha? Viver escravo do pecado ou livres na graça de Deus? Mas eu também preciso dizer para você que aqueles que se decidirem pelo Senhor, aqueles que quiserem a liberdade da graça de Deus, eles precisam atravessar os desertos. Nós precisamos atravessar o deserto. A terra prometida é sempre uma consequência da capacidade que eu tenho de poder atravessar o deserto. E se eu não tiver essa coragem, eu vou continuar escravo no meu pecado, não há liberdade. Se eu não tiver coragem, eu vou continuar na vida velha, na vida medíocre. Eu não vou dar passos concretos na minha vida, eu não vou produzir, eu não vou me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Eu não vou ser um homem de excelência, uma mulher de excelência, porque eu vou pensar muito pequeno. O escravo pensa pequeno, o escravo pensa muito limitado. Na verdade, o escravo não pensa, a estrutura pensa por ele. É assim que acontece conosco, filhos, quando nós estamos amarrados no pecado. Quem nos domina é Satanás, quem dita é Satanás, e é por isso que nós não conseguimos ser criativos e nem conseguimos produzir, quando nós estamos ancorados no pecado, na mentira, na vida velha, no fundo do poço, no quarto escuro. Que tudo isso é a representação do pecado e da escravidão. Mas eu tenho que entender, e a palavra está me dando essa graça de entender nessa noite, que eu preciso ter a coragem de sair do deserto. Eu tenho que ter a coragem de sair do Egito para passar o deserto, para poder chegar na terra prometida. Não há terra prometida para quem não tem coragem de lutar. A terra prometida é para os que têm coragem de lutar, é para os que entenderam que esta terra é sua, mas precisa lutar, e eu preciso lutar, e eu não posso desistir, eu não posso de maneira nenhuma desistir. Nas dificuldades que eu vou experimentando, tem muita gente que fica pelo caminho, porque quando aparecem as primeiras dificuldades, desistem. Quando bate a primeira porta e recebe o não, volta para casa melancólico e deprimido, e se tranca num quarto e não quer mais lutar. Essa não é a imagem dos filhos de Deus. Essa não pode, não deve ser a nossa imagem, porque nós temos a graça de Deus sobre nós. Então eu preciso nessa ousadia acreditar que quanto mais eu luto, mais a graça de Deus vai se aproximando de mim. Eu jamais poderei subir ao pódio se eu não passei pelo processo de vencer. E vencer significa lutar, e vencer significa ser resistente, e lutar significa ser capaz de não desistir facilmente nos duelos que nós vamos tendo na nossa vida, que são tantos.
Mas o Senhor nessa noite quer nos fazer acreditar, o Senhor quer fazer renascer a nossa esperança. E você que está no deserto lutando, não pare. Você já saiu da escravidão e você está passando pelo deserto. Em algum momento você vai pisar a terra prometida. E a terra prometida é o lugar onde jorra leite e mel. É o lugar da prosperidade, é o lugar do reino de Deus. Mas é preciso atravessar, por isso não desista de suas lutas. Se tem luta, entenda o que o Senhor está fazendo você compreender. Se você está passando por lutas, isso implica dizer que você está no deserto. Se você está passando por tribulação, não é maldição, filho. Se você está passando por lutas, não é porque Deus esqueceu de você, é porque você está atravessando o deserto e Deus está te esperando lá do outro lado para colocar nas tuas mãos a chave da terra prometida. E quantas vezes nós temos voltado para trás, como eu vou pegar na chave da terra prometida, se eu não tenho coragem de ir até o fim? Padre, mas faz tempo que eu estou lutando. Para Deus não tem tempo. O tempo de Deus é o Kairos e não o Cronos, que é o tempo físico. Não existe para Deus Cronos, existe Kairos. Deus não vai te dar a chave enquanto Ele não perceber que você tem capacidade de administrar a terra prometida na tua vida. Deus não vai te dar a chave enquanto Ele não perceber que você está preparado. Enquanto Ele não perceber que você está preparado para administrar. Sabe por que Deus não faz isso? É a pedagogia que Ele usa. Porque se Ele nos dá a chave da nossa terra prometida, se antes de me preparar, eu não vou saber administrar, essa terra prometida vai quebrar. Essa terra prometida vai ser como aquele homem que Deus confiou um talento, e ao invés de produzir como que recebeu 2 e 3, ele pegou o talento e com medo enterrou no chão e não conseguiu prosperar. Você está entendendo como é preciso a gente lutar e nós não podemos desistir nos entraves da vida? Você está compreendendo por que tem que atravessar o deserto? Porque o deserto é o preparo. O deserto é o treino para nos fazer bons administradores da terra prometida. E essa palavra que o Senhor está dando a nós, a você que está aqui, a você que está aí lá na arquibancada, no último banco, essa palavra é para você mesmo. Essa palavra é para criar esperança dentro de nós. Que o Egito não será pleno, o Egito não será pleno em nós, ou seja, a escravidão não será plena, porque Deus tem sempre uma terra prometida. Nós não nascemos para o Egito, nós nascemos para a terra de Canaã, nós nascemos para a terra prometida. Eu não nasci para ser escravo, eu não nasci para ser um homem fracassado, eu não nasci para ser uma mulher fracassada, eu não nasci para ser um homem medroso, uma mulher medrosa. Eu não nasci para me entregar facilmente. Sabe por que eu digo isso para você? Porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos à luta e temos coragem de ir até onde humanamente é impossível. Nós conseguimos atravessar mesmo quando a correnteza é forte. Porque existe uma fortaleza muito maior do que a desgraça que nós experimentamos na vida. Existe uma força muito maior do que as minhas fraquezas. Existe algo muito maior, uma força muito maior do que os meus limites. E essa força, ela vem de Deus e ela chega quando nós pedimos. Ela alcança o nosso coração. Então não desista nunca. Mesmo que humanamente você veja que essa situação fugiu do limite, não tem mais como retroceder, não tem mais como nós voltarmos novamente, porque há momentos em nossa vida que a gente acha que não tem mais jeito, que essa solução já está determinada, que eu nasci para sofrer, que eu nasci para não dar certo.
Não é isso que o Senhor diz na palavra. Isso é o que os homens dizem a teu respeito. Não é o que Deus diz a meu e ao teu respeito. Isso é o que os homens dizem, que você não nasceu para não dar certo. Quem diz que você não vai ser nada na vida, um zero à esquerda, um Zé Ninguém, não é Deus que diz isso. Quem diz isso é os homens a nosso respeito. Mas quem é que tem poder sobre a nossa vida? Quem é que ordena a nossa vida? É o homem ou Deus? Então você não é um zero à esquerda. Você não é o incapaz. Você não é um homem fraco. Porque nós somos liderados e conduzidos pela força de Deus. Pode até ser que nessa noite você tenha chegado aqui com esse sentimento. Pode até ser que você tenha passado por aquela porta, lá no início do Romeirão, com esse sentimento de que você nasceu para não dar certo. De que você foi destinado para não dar certo, predestinado para não dar certo. Nós só nascemos com uma predestinação. Sabe qual é? Para dar certo. A única predestinação a qual o homem está submetido é a salvação, ou seja, é a vitória. Então não nascemos para o fracasso, não nascemos para o chão, não nascemos para o desastre, nós nascemos para a graça. E tome posse dessa palavra, porque ela é forte ao teu coração, é palavra de força para te levantar da tua fraqueza. Ela é uma palavra dirigida à tua consciência para dizer: levanta a cabeça, não alimente o que os outros disseram em relação a você, porque nós encontramos no caminho homens que querem destruir-nos, e tem pessoas que é perito e perita em nos destruir. Tem pessoas que destroem-nos apenas com um olhar, tem outras que destroem a gente só com um sorriso. Tem pessoas que é perito em dizer que não vai dar certo, isso não vai funcionar. Tem pessoas peritas em nos desequilibrar psicologicamente. Tem pessoas peritas em jogar sobre nós energias negativas. A gente encontra tantas pessoas assim, mas eu quero dizer para você, filho, acorde. Para você, filha, não são as pessoas que determinam nossa vida, não são elas que conduzem a nossa história, a não ser que você permita. Por isso que Deus libertou o seu povo do Egito. Sabe por quê? Porque o povo no Egito não pensava. O povo no Egito não tinha consciência. O povo no Egito era simplesmente robôs. Eles apanhavam para trabalhar. Eles sofriam para produzir estrutura e arquiteturas para o Egito. Quando nós permitimos, aí sim, os homens têm o poder de nos dominar. Mas quando nós estamos inseridos e alicerçados em Deus, sabe quem tem poder de destruir nossa vida? Ninguém tem o poder de destruir minha vida se eu não permitir, se eu não deixar. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite que você precisa levantar a sua cabeça e dizer de uma vez por todas que aquilo que disseram de você não é verdade, que aquilo que pensam de você não é verdade, que o peso que jogaram sobre você não é verdade, que você foi amaldiçoado desde o ventre, não é verdade. Desde o nosso ventre nós somos abençoados pelo Senhor. Por isso que eu dizia para você que o homem é perito em nos destruir. E o que é que eu tenho que fazer, padre? Levantar a cabeça, só isso, filhos. Só entender o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Quer um sinal bem claro disso? Hoje nós estamos aqui no Romeirão celebrando a memória de um homem extraordinário chamado Padre Cícero. Em mais ou menos 1874, o Padre Cícero pisou esse chão que nós estamos pisando nessa noite, quando era ainda um vilarejo de pequenas casas. Um lugar onde não tinha nada, absolutamente nada. Tudo era difícil, o sertão era sofrido. O povo que vivia aqui vivia subjugado.
sem esperança nenhuma. E aquele jovenzinho ainda recém-ordenado veio numa noite de Natal, mais ou menos em 1874, e foi convidado para celebrar uma missa na capelinha de Nossa Senhora das Dores. E em torno dessa capelinha existia algumas poucas casas, mas o padre Cícero, olhando para aquela situação de sofrimento, poderia ter dito: não, eu quero um lugar melhor. Eu estudei para vir aqui para o sertão, eu estudei para vir para o nada. O padre Cícero entendeu que Deus estava derramando uma força sobre ele, que o padre Cícero entendeu que aquele lugar pertencia a ele. Ele poderia ter ido para outro lugar maior, ele poderia ter ido para uma outra missão, porque era desejo do padre Cícero, depois de ordenado padre, ir servir na África. O grande desejo pastoral do padre Cícero era ir para a África, mas quando ele pisou aqui em Juazeiro do Norte, ele sentiu que Deus estava derramando uma força sobre ele. O padre Cícero, ainda antes de presidir a Eucaristia, teve um sonho. E nesse sonho 12 homens entravam como se fossem os apóstolos, e por trás desses homens o coração de Jesus. Eles vinham, se aproximavam, e o padre Cícero, na cabeceira da mesa, olhou para a imagem do coração de Jesus, e a imagem do coração de Jesus disse para o padre Cícero: e tu, Cícero, toma conta do meu povo. E o padre Cícero fincou o pé aqui, escreveu para o bispo e disse: não quero ir para outro lugar, mas ficar nesse lugar de sofrimento, porque Deus me deu uma missão de ser uma vela, de ser um candeeiro na vida do povo que está apagado, do povo que perdeu a esperança. Se o padre Cícero não tivesse acreditado no sonho de Deus, esse romeirão não existia, porque esse romeirão foi construído para fazer uma homenagem ao padre Cícero e a toda a nação romeira, depois de mais ou menos 40, 50 anos da morte do padre Cícero. Se o padre Cícero não tivesse acreditado nos sonhos de Deus, Juazeiro não existia, esta cidade próspera não existia, que deu visibilidade ao Cariri. Na verdade, o trabalho do padre Cícero deu esperança para todo mundo. O crescimento do Juazeiro não serviu só para o Juazeiro, serviu para toda essa região que hoje é olhada pelo estado do Ceará. Nós somos o que somos por quê? Porque uma pessoa acreditou. E quando nós acreditamos, tudo muda na nossa vida. Pode ser que tua família esteja destruída, mas se você acreditar, você vai contemplar a vitória. E esse homem trabalhou. Eu imagino que os colegas do padre Cícero não devem ter dito: mas ficar no lugar desse, tem algo melhor para você. Pode ser que o padre Cícero tenha encontrado pessoas que disseram: não vale a pena ficar lá não, vai para outro lugar, é perda de tempo. Tu mesmo, Cícero, já é daquela região, sabe que lá não tem perspectiva nenhuma. Tu mesmo saíste de lá para vir para Fortaleza, porque lá nem escola tem, lá não tem nada. Eu fico pensando quantas pessoas quiseram destruir o sonho do padre Cícero. Eu fico pensando quantos egitos não apareceram na vida do padre Cícero, desanimando, dizendo: isso aí não vai dar em nada não, sai daí, vai prejudicar-se se ficar aí. Mas ele acreditou. E aqui o padre Monteiro não está falando historiazinhas bonitas, porque todos vocês contemplam o que é o Juazeiro. Você vê com seus olhos, você compreende com tua mente e com teu coração o que Deus faz quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos. O padre Cícero tocou fogo nisso aqui. O padre Cícero incendiou esse lugar. Juazeiro se tornou uma cidade próspera. Milhões de romeiros pisam nesse lugar. Uma cidade que estava num lugar tão distante.
estava no nada, no sertão do Ceará. Imagine, Juazeiro hoje é conhecida internacionalmente. Estudiosos vêm estudar a origem desse homem de tantos outros países da Europa, da África. Eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor está nos dando uma palavra de ânimo e de levantamento. O Senhor está nos dando uma palavra de não aceitar mais. Não aceite mais o que você tem recebido de negativo, o que tem jogado sobre a tua vida, o que tem lançado sobre a tua consciência. Não aceite mais. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer de maneira muito clara isso. Do nada, Deus fez florir um juazeiro esplêndido. Imagine, de pequenos vilarejos, hoje no Nordeste, no sertão do Nordeste, nós temos uma basílica consagrada, nós temos um homem que é referência para tantos outros estados. O Padre Cícero Filhos, em 1921, escute, 1921, precisamente no mês de junho, 1921, foi a última vez que o Padre Cícero presidiu a Eucaristia. Foi a última vez que ele levantou o cálice. Porque ele foi dispensado das suas ordens sacerdotais. Ele deu a vida, ele perdeu o que ele tinha para dar vida às pessoas. Ele não pensou só nele, ele pensou no povo sofrido. E ele perdeu para ganhar, ele deu a vida para que outros pudessem ter vida, mas não desistiu, perseverou até o fim. Tentou ainda de todas as formas voltar às ordens sacerdotais, mas eu acho muito parecido esse episódio da vida do Padre Cícero com o próprio Jesus, que terminando a sua missão na cruz, ele foi, desceu, sangrado, todo chicoteado e foi colocado nos braços de Maria. Padre Cícero, quando foi suspenso de suas ordens, foi acolhido pelo povo de Juazeiro, de braços abertos. E o povo do Juazeiro cuidou do Padre Cícero. E aqui ele iniciou seu ministério, e aqui em Juazeiro ele morreu no dia 20 de julho de 1934, às 6 horas da manhã, a hora da Ave Maria. E nessa noite, meditando essa palavra que o Senhor nos dá, e mostrando também a vida desse homem, que é olhado de tantas formas, que é amado por muitos e odiado por outros. Mas o Padre Cícero tinha um projeto, o Padre Cícero sabia aonde queria chegar. Ele tinha um compromisso com Jesus, e quando a gente tem um compromisso com Jesus, as estruturas desse mundo tentam até atrapalhar, mas não consegue, porque o Padre Cícero não fracassou na sua obra. O Padre Cícero foi vitorioso. O Padre Cícero foi vitorioso. Por que não amar um homem que é expressão do amor de Deus? Jesus diz na palavra que para saber se alguém pertencia a Ele, Ele diz com muita clareza: aquele que tem a coragem de dar a vida pelo seu amigo. O Padre Cícero teve a coragem de dar sua vida pelos seus amiguinhos, como ele chamava. Pessoas que vinham do Piauí, do Maranhão, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, da Paraíba, de São Luís, chegavam sem esperança e voltavam transformados para as suas casas. Nós continuamos vendo essas imagens se repetirem a cada romaria, quando a gente vê homens e mulheres que saíram de longe, em pau de arara, passando pelo sofrimento terrível, multas pelo caminho,
Mas quando termina a romaria, voltam para casa completamente transformados. A gente vê a alegria no rosto deles quando se despedem do Juazeiro. Pisar no Juazeiro para esse povo é pisar na terra da esperança. É a mesma coisa de Israel quando pisou na terra prometida. E Juazeiro se tornou para os romeiros do Nordeste uma terra prometida. E muitas vezes nós que somos daqui não a valorizamos como terra prometida. Juazeiro é místico, Juazeiro tem uma atmosfera espiritual. Por mais que a violência cresça, por mais que sigam outras estruturas, mas Juazeiro nunca vai perder aquilo que ela é, a terra prometida. Juazeiro é uma terra prometida. Desde o dia que eu pisei aqui em Juazeiro eu senti, desde o dia em que eu celebrei minha primeira missa na matriz de Nossa Senhora das Dores, eu senti, Juazeiro é terra prometida, e eu quero essa terra prometida. Eu quero essa terra prometida. E eu louvo a Deus que nessa noite nós estamos podendo também, a partir da palavra, fazer memória desse homem que não pode passar despercebido. O Padre Cícero é o anjo do Nordeste. É o guardião de Juazeiro do Norte. Nunca esqueça disso. Fale para os seus filhos e para os seus netos. Diga quem é Padre Cícero para eles. Padre Cícero é o anjo que Deus colocou aqui. Padre Cícero é o anjo transformado em sacerdote. E ele continua cuidando. Se continua. Ele continua estando conosco. Se continua na memória do povo, naquela estátua de 25 metros levantada na colina do Horto. E quando a gente olha, sempre lembra do Padre Cícero. Nos milagres que ele continua ainda a interceder, que são milhares. No acolhimento através da igreja, que continua o seu apostolado. A comunidade Filhos Amados do Céu não faz outra coisa senão o que o Padre Cícero pediu. Cuida do povo, cuida do meu povo. Não deixem eles morrerem sem esperança. E a nossa missão como comunidade é essa mesma do Padre Cícero. Porque eu tive clareza da missão que Jesus me dava aqui no Juazeiro. Uma certa vez, eu estava presidindo a Eucaristia na matriz de Nossa Senhora das Dores. Muitos de vocês sabem que eu trabalhei 5 anos na matriz de Nossa Senhora das Dores, aonde o Padre Cícero foi o 6º capelão. E uma vez eu celebrava a Eucaristia, e quando eu levantava no momento da consagração, eu escutei uma voz interior que dizia: este não é o teu altar. Eu fiquei sem compreender aquela moção interior. Estava iniciando a romaria de setembro, a romaria de Nossa Senhora das Dores. E quando eu terminei a Santa Missa, que arrodeei pela sacristia e saí na rua, eu vi que do início da matriz até a casa paroquial estava tomada de pobres sentados nas ruas. Ali eu entendi o que era que o Senhor queria de mim. Que o meu altar era muito mais do que aquele altar entre 4 paredes. Mas o meu altar era estar na vida do povo. Eu recebi uma bênção muito grande aqui em Juazeiro. Muito grande. Porque tudo que está acontecendo através do trabalho que nós realizamos nunca foi desejo meu. Nunca foi. Eu nunca quis ser. Eu nunca pretendi ser uma pessoa conhecida. Eu nunca quis, na verdade. Como ainda hoje não quero e tenho muita dificuldade nisso. Mas aqui em Juazeiro eu recebi uma missão.
E eu não posso deixar de não cumprir essa missão, como o Padre Cícero não deixou de cumprir a dele. E eu digo muito na comunidade isso, que eu não posso negar aquilo que Deus colocou no meu coração. O Juazeiro me fisgou e eu não consigo sair do Juazeiro. E eu louvo o Senhor nessa noite, de poder ter compreendido quem é o Padre Cícero. Quando muitos atiravam pedra, quando muitos jogavam pedras, eu fui capaz de compreender que a abertura de coração dele produziu um efeito grandioso na evangelização. E nós queremos dizer aqui no Romeirão nessa noite, que nós amamos o Padre Cícero. Levante seus olhos para o alto e diga: Padre Cícero, eu te amo. E aplauda. Amém.